gostaria de agradecer ao Grupo de Trabalho de Saneamento, ao IBRAOP, por estarem trazendo esse tema que é tão importante para a vida das pessoas, que é o saneamento básico. Vou tentar aqui, nos meus 39 minutos e 40 segundos agora, trazer um pouquinho da realidade do saneamento no país e o impacto que a gente vê na vida do cidadão. Esse evento aqui, ele tenta correlacionar um pouco diversos temas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E o saneamento, se a gente fosse bem a fundo, todos os objetivos, os 17 objetivos, teriam algum impacto com a chegada do saneamento. Então, de uma maneira geral, se a gente olhar, claro, tem uma correlação direta com o ODS 6, água e saneamento, mas se a gente pensa na vida das mulheres, as mulheres são as mais afetadas pela falta do saneamento básico. Então, quando a gente fala de equidade de gênero, a gente fala de acesso ao saneamento básico. Quando a gente fala de erradicação da pobreza, a gente fala de acesso ao saneamento, porque a gente fala de dar condições básicas para que a população possa se desenvolver. Enfim, desenvolvimento social e econômico, a conservação dos nossos oceanos, todos esses ODS estão relacionados à chegada do saneamento básico. Opa. Trazendo aqui um pouquinho os nossos dados gerais do nosso país, hoje nós temos 84% da população com acesso à água, 55% da população com coleta de esgoto, e de toda a água que é consumida, 51% desse volume de água é tratado. As nossas perdas são de 40,3% e nós investimos R$ 82,00 por ano por habitante em saneamento básico. Esse indicador é um indicador muito importante na minha visão, aqui do lado de engenheira. Por quê? Porque o investimento se traduz em obra, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Então, o acompanhamento do indicador de investimento em saneamento básico, ele é muito importante para a gente poder entender se daqui a 2, 3 anos a gente vai ter um aumento do percentual da população com acesso ao serviço. Claro que o ciclo de vida da engenharia, para o indicador virar lá na ponta, ele é longo. Tem todo o prazo de projeto, tem todo o prazo de licenciamento ambiental, de execução das obras, mas o investimento é um indicador importante. Então, trazendo esses dados, 33 milhões de pessoas não têm acesso à água, 40,3% dessa água é perdida. E só trazendo um pouquinho, para a gente tangibilizar, são 7.800 piscinas olímpicas de água tratada sendo perdida por dia no nosso país. Essa água, teve produto químico para produzir a água, para tratar essa água, teve energia elétrica para bombear. Então, a gente está falando de um custo de tarifa, muitas vezes, que tem a ineficiência embutida nessa perda, que é um indicador ainda bastante grande, muitas vezes porque a gente tem muita água no nosso país, e a gente acha que a água é infinita, e, na verdade, ela não é. Bom, esse volume de água perdido poderia abastecer 66 milhões de pessoas, sendo que 33 milhões de pessoas não têm acesso à água. Hoje, no Brasil, nós temos mais pessoas que não têm acesso à água do que não têm acesso à internet. 30 milhões de pessoas não têm acesso à internet, 33 não têm acesso à água. E nós poderíamos abastecer por 3 anos as pessoas que residem nas favelas do nosso país, ou seja, as 13 milhões de pessoas que residem nas favelas. Tem um estudo desenvolvido pelo Trata Brasil que ele aponta que, se a gente continuar crescendo, a população crescendo no volume que está crescendo hoje, e a temperatura do planeta Terra aumentar 1 grau Celsius até 2040, a gente vai precisar captar 70% a mais de água dos nossos mananciais, se a gente não reduzir nada nas nossas perdas. Ou seja, a população cresce, a temperatura do planeta aumenta, o nosso regime de chuvas, vocês já estão vendo, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, onde as mudanças climáticas têm um impacto gigantesco, seja no volume aumentado de chuvas ou na escassez hídrica em determinadas épocas do ano, e isso vai impactar no volume de água a ser captada, nas outorgas a serem fornecidas para a captação
de água para a população poder se abastecer. E se a gente for ver, a temperatura do planeta Terra está aumentando numa velocidade muito maior do que a gente está imaginando, né? Agora, no mês de julho, nós tivemos o mês mais quente dos últimos 50 anos. Ou seja, está acontecendo. A gente está vendo as mudanças climáticas aí, né, seja no aumento no volume de chuvas, seja na diminuição e na escassez hídrica, e a gente vai precisar cuidar desse recurso tão importante que é a água, e que quando a gente pensa em água, a gente pensa em uma bacia hidrográfica que precisa ter também a coleta e tratamento de esgoto, né? Não tem como a gente pensar no ciclo hidrológico sem pensar em coleta e tratamento de esgoto também. Dentro disso, aqui só trouxe o dado, né, do INMET, que coloca que julho de 2023 foi o mês mais quente desde 1961, né, ou seja, a realidade está posta, e aí a gente precisa pensar, né, também na coleta e tratamento de esgoto. A bacia hidrográfica é a mesma, né, eu capto a água, trato, distribuo, essa água se transforma em esgoto, esse esgoto ele precisa ser coletado e tratado e volta para a bacia hidrográfica. A partir do momento em que não tem coleta e tratamento de esgoto, essa bacia hidrográfica começa a ficar saturada, né, e a qualidade dessa água que está sendo captada está muito pior. Ou seja, para a gente poder tratar essa água, muitas vezes vai custar muito mais caro se a gente não tem a coleta e tratamento de esgoto. 93 milhões de pessoas não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto, e 51% apenas do volume de água que se transforma em esgoto é tratado. Nós temos no nosso site um esgotômetro que avalia quantas piscinas olímpicas no ano de 2023 de esgoto sem tratamento foram lançados em nossos rios e mares. Esse ano, a gente, até o dia 11 de outubro, já lançou 1.352.000 piscinas olímpicas. São 5.522 piscinas olímpicas e esgotos sem tratamento lançados por dia em nossos rios e mares. Bom, mas quando a gente olha o nosso Brasil, né, ele é um país muito diferente. A gente tem aqui auditores e pessoas das mais diferentes regiões do país. Falar da solução para o saneamento básico na região norte não é a mesma solução do saneamento básico na região sul e sudeste, por exemplo. Mas os indicadores também são muito diferentes. A região norte, por exemplo, tem 60% da população com acesso à água, né, e 14% de coleta e tratamento de esgoto, e investe R$50 por ano por habitante em saneamento básico, sendo que a média do país é R$82 de investimento. E para a gente cumprir as metas do marco, a gente precisaria estar investindo R$203 por ano por habitante. Claro que esse indicador varia. Aonde eu tenho indicadores muito ruins de saneamento, eu preciso investir mais nesses próximos 10 anos para poder atingir as metas do marco. Aonde esse indicador já está muito melhor, o volume de investimentos é menor. Mas o que a gente vê na realidade é que é ao contrário. Os estados que têm os piores indicadores são os estados que menos investem em saneamento básico. Se a gente pegar, por exemplo, o Acre investe R$5 por ano por habitante. A cidade de São Paulo investe R$200 por ano por habitante. Né? Então, de novo, o investimento se traduz em obra, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço. E aí, o impacto é direto na saúde da população. Por quê? Porque o não acesso ao saneamento básico traz uma série de doenças de veiculação hídrica. Esse último indicador que vocês estão vendo ali, ele é um indicador de número de internações para cada 10 mil habitantes. E aí, na região norte, a gente tem 13 internações para cada 10 mil habitantes por doenças de veiculação hídrica. E na região sudeste, a gente tem 2 internações para cada 10 mil habitantes. Ou seja, quanto maior o acesso ao saneamento, menor o número de internações, mais a população consegue produzir, maior o desenvolvimento econômico e social daquela região. Né? A correlação é direta. O estado com piores indicadores é o estado do Pará, com 17 internações para cada 10 mil habitantes, que é justamente o estado que vai receber a COP. Como que a gente vai tratar o esgoto
dessas 50 mil pessoas que vão estar visitando o Estado, né? Como que vai ser a questão da saúde pública dessas pessoas sem acesso a coleta e tratamento de esgoto. Bom, aqui trazendo só um pouquinho, né, da evolução, por que o marco foi aprovado. Essa linha em azul claro é a linha em relação ao Brasil, né, os nossos indicadores de acesso à água. A linha em verde claro são os 20 melhores municípios dentre os 100 maiores. Nós fazemos um ranking do saneamento básico que avalia os 100 maiores municípios e a posição desses municípios. Então, a gente vê que o indicador de acesso à água pouco evoluiu nos últimos anos, né, e quando a gente olha o indicador de coleta de esgoto, ele também evoluiu muito pouco, né? Lá em 2017, a gente tinha 52% da população com coleta de esgoto, agora com 55%, ou seja, evoluiu muito pouco nos últimos anos, né? E a disparidade entre os municípios que estão no topo do ranking e os que estão na parte de baixo do ranking é muito grande. Os 20 piores municípios têm 29% da população com coleta, sendo que os 20 melhores têm 97% da população com coleta. O indicador de tratamento, mesma coisa, né? Então, evoluiu muito pouco nos últimos anos, com uma disparidade muito grande nas diferentes regiões do país. E isso acontece por quê? Por falta de investimento. Eu gosto muito desse gráfico de investimento, porque ele mostra em reais por ano por habitante como tem sido esse investimento nos últimos 5 anos. Então, se a gente olha a média de investimento do país, teve ali, ó, R$ 65 por ano por habitante, 82 na data de hoje, mas quando a gente olha os 20 melhores municípios, o investimento médio é de R$ 166 por ano por habitante. Se a gente olha os 20 piores municípios, a média de investimento é de R$ 55 por ano por habitante. Então, assim, os municípios com piores indicadores têm investido muito pouco, não têm priorizado o tema do saneamento básico. Como é que a gente vai resolver a situação? Não tem como, né? Precisa investir mais, precisa priorizar, ter planos estruturados de saneamento básico. E aí a gente tem um marco legal que estabeleceu aí 99% da população que precisa ter acesso à água até 2033 e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Ele é um instrumento, né, que visa o avanço em relação ao saneamento básico, a busca por maiores investimentos em saneamento, né, e, por isso, a gente já tem aí alguns resultados, né? Nós fazemos no Trata Brasil um acompanhamento em relação ao marco legal. Então, cada ano, cada 15 de julho, onde o marco faz aniversário, nós lançamos um estudo. Esse ano fizemos o estudo que avaliou os últimos 3 anos do marco legal. Nós tivemos um senso de urgência com a aprovação do marco legal. E aí, esse senso de urgência, tanto para empresas públicas, municipais, quanto empresas privadas. Eu trago o exemplo da Companhia Águas de Joinville, lá onde eu fui presidente. É uma empresa pública, mas que entendeu que precisava atender as metas do marco e buscou financiamento internacional para alavancar o volume de investimentos e poder ganhar velocidade na execução das obras e atingir as metas. Mas tinha capacidade financeira para captar esses investimentos. Quem não tem a capacidade financeira, que está com o grau de endividamento muito alto, vai ter que buscar fazer concessões, PPPs. Aí, o BNDES tem feito um trabalho brilhante de estruturar qual é o melhor modelo de concessão em cada uma das diferentes regiões. Já tivemos 18 projetos estruturados nesses 3 anos, 68 bilhões de reais captados para essas concessões, e já existem 29 projetos em estruturação. Os que já foram estruturados impactam a vida de 31 milhões de pessoas, e estamos falando aí de diferentes regiões do país, desde Amapá até Rio de Janeiro, regiões do interior, regiões mais centrais, e estamos falando de outros projetos sendo estruturados, tentando buscar a melhor solução nessas diferentes regiões do nosso país. A grande questão é, a nossa média de investimentos dos últimos 5 anos foi de 20 bilhões de reais ao ano investidos em saneamento básico. E para a gente atingir as metas do marco legal, a gente teria que estar investindo 44,8 bilhões. Esse dinheiro, ele precisa vir de algum lugar e a gente precisa aumentar esse volume de investimentos.
Bom, uma das premissas do marco legal foi que as companhias estaduais de saneamento básico passassem por um processo de comprovação da capacidade econômico-financeira, fazendo análise de... Geralmente, o município tem um contrato de programa com a companhia estadual. Esse município, esse contrato de programa precisou, via marco legal, ter as metas do marco legal incluídas nesse contrato, para que a companhia se comprometesse com a universalização até 2033, e, para isso, precisou passar por um processo de comprovação financeira. Você tem capacidade de universalizar o saneamento aqui onde você está atuando? Esse processo foi conduzido lá em 2021, e dos 3.900 municípios onde as companhias estaduais atuam, em 1.100 municípios não houve a comprovação financeira, ou seja, a companhia estadual não consegue universalizar até 2033 nesses municípios. Esse processo, ele mudou agora com os novos decretos do governo federal. Depois eu vou disponibilizar a apresentação, né? Essa tabelinha, eu acho que ela é bem legal, porque ela coloca o que era o decreto lá em 2021, 2022, o que foi o decreto lá de abril do governo federal e o que é o decreto final agora de julho, né? Resumindo, esse processo de comprovação, ele ganhou um prazo, né, para que agora, até 2023, as companhias pudessem ter uma nova chance de apresentar o processo de comprovação da capacidade econômico-financeira. O grande risco aqui é que teve uma mudança em relação aos indicadores de comprovação da capacidade econômico-financeira. Antes, esses indicadores eram calculados com base nas demonstrações contábeis dos últimos 5 anos das companhias estaduais. Ou seja, apresenta os indicadores com base no balanço dos últimos 5 anos, e ali você tem um indicador, né, dizendo se tem comprovação de captar ou não esse recurso para poder universalizar até 2033. Com essa ampliação de prazo, veio também a mudança na possibilidade de, se você não comprovar nesses 5 anos, você pode apresentar um projeto de adequação desses indicadores nos próximos 5 anos. Ou seja, você não atendeu agora o processo de indicadores financeiros, você pode adequar esses indicadores nos próximos 5 anos. Aí é um ponto de atenção que eu acho que a gente precisa estar atento, para que a gente não chegue daqui a 5 anos e descubra que esses indicadores não foram atendidos e que não há a possibilidade financeira de universalizar até 2033. Porque daqui a 5 anos vão estar faltando só 5 anos para universalizar o saneamento básico. Então, acho que esse é um ponto de atenção em relação a esses indicadores financeiros das companhias estaduais, para que, efetivamente, se tenha a capacidade de busca de financiamento, ou, né, seja lá qual é a solução que for dada em relação a cada um dos estados. Aqui tem uma tabela, né, nesse processo de 2021, quantos municípios em cada um dos estados apresentou a comprovação financeira ou não. Às vezes a companhia estadual apresentou para alguns municípios, para outros não, né? E outro pilar do marco legal é a regionalização. A regionalização, ela ainda é um ponto de atenção no marco legal. O Alceu depois vai falar sobre isso, a gente até estava conversando antes, mas muitos estados fizeram a regionalização pro forma, né, para atender à lei, mas a estrutura de governança interfederativa que precisaria ter sido criada para a execução desse processo de regionalização não foi criada. Então, ele foi criado para bonito, está lá, e o prefeito muitas vezes nem sabe o que ele tem que fazer, qual é o direito que ele tem em relação, né, aos contratos que ele possui. Regionalização também teve, aqui de novo, né, as 3 colunas, o que era lá no decreto de 2021, o que virou no decreto de abril e agora o decreto de julho. Acho que o principal ponto aqui é que lá em abril havia sido aberta a possibilidade da prestação direta dos serviços de saneamento quando se findava um contrato de programa, né, que é o core do marco legal. O marco legal, o que ele fala? Você precisa comprovar no seu contrato de programa que você tem dinheiro para investir, universalizar, e quando esse contrato de programa finaliza, tem que fazer nova licitação. E isso foi corrigido no decreto de julho,
né, e continua valendo o mesmo critério em relação à necessidade de realização de licitação após finalizar o contrato de programa da companhia estadual com o município. Outro ponto importante é que houve aí uma ampliação do prazo para regionalização, né, e um ponto de atenção é se as estruturas de governança interfederativa estão montadas efetivamente, se esse processo de regionalização está sendo estruturado de uma maneira efetiva, que na grande maioria do nosso país não está. Né? Aqui eu só trouxe os indicadores, nos municípios onde não houve a comprovação da capacidade financeira, quais são os indicadores de saneamento. Então, se a gente olha, ele está como pendente, né, porque agora tem um prazo estendido. Mas, assim, a gente tem, por exemplo, 29% de cobertura de esgoto nesses municípios irregulares ou pendentes, né? E nos municípios que estão regulares, a gente tem 59% de cobertura de esgoto, né, se a gente olha a cobertura total. E o volume de investimentos também é muito diferente. Ou seja, esses municípios precisam de atenção. Geralmente são os municípios mais pobres, são os municípios onde o investimento é baixo e os indicadores são muito ruins. Aqui, só trazendo, né, o ranking das 100 maiores cidades, a gente vê que região norte e nordeste é a região mais deficitária em relação ao saneamento. Né, dentre as 20 melhores cidades do ranking, 14 delas estão ou no estado de São Paulo ou no estado do Paraná, né, então, que tem indicadores muito bons. E, mesmo assim, o estado do Paraná fez uma PPP agora de esgoto para tentar alavancar ainda mais, né, os investimentos para poder universalizar, e tem mais 2 PPPs sendo estruturadas para ganhar velocidade nessa implementação. Aqui eu trago alguns exemplos, né, das piores cidades. Então, eu vinha conversando, por exemplo, Porto Velho com 26% da população com acesso à água, gente, no estado de Rondônia. Né? E aí eu trago também uma questão da importância das grandes cidades aderirem ao processo de regionalização. Rondônia só viabiliza, o Acre só viabiliza, se as capitais entrarem na regionalização. Não adianta pensar o processo de saneamento básico sozinho, né, sem as cidades que estão no entorno, no caso das companhias estaduais. Então, muitas vezes, para aquela Dona Maria que reside lá no interior ter acesso, ela precisa que a capital esteja dentro desse processo. Né? Eu participei de uma audiência pública de Rondônia esses dias, acho que há 2 semanas atrás, na qual esse tema foi muito discutido. Bom, de uma maneira geral, né, o pessoal brinca que eu sou a missionária do saneamento, porque eu entendo mesmo de coração que o saneamento ele pode ser a força motriz de transformação social do nosso país. Né? A partir do momento em que a população tem acesso ao saneamento, a gente tem saúde, a gente tem uma diminuição nas doenças de veiculação hídrica, as crianças conseguem ter um melhor rendimento no estudo, né, e tudo isso a gente consegue comprovar por fatos e dados. Né, as doenças associadas ao saneamento, a falta de saneamento, dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia, que as pessoas acham que é comum. Ah, sempre teve lombriga, brinca aí ó, na rua, sempre teve lombriga, não é normal, gente. Isso está associado à falta de saneamento. E aí a gente tem 1.493 mortes no nosso país, e isso que são computadas, né? Por conta do não acesso ao saneamento, por doenças de veiculação hídrica. 128 mil internações. E aqui a gente está falando só do que foi registrado no SUS e de internações mesmo. Né? E aquela Dona Maria que vai, compra um remedinho na farmácia, que muitas vezes acaba não sendo internado, isso aí não está aqui. Né? São horas, muitas vezes, produtivas de vida perdidas por conta desse não acesso. E, quando a gente fala da falta de saneamento, não é só doença de veiculação hídrica. Né? A falta de saneamento ela aumenta em 63% o índice de doenças ginecológicas. Por quê? Vocês acham que uma menina que não tem acesso ao saneamento vai querer ir para a escola no seu período menstrual? Como é que ela vai fazer a sua higiene íntima? Ou ela vai para a escola que não tem banheiro? Nós temos 6 milhões de pessoas no nosso país que não tem banheiro nas suas casas. Como é que essa menina, como é que a gente vai falar de equidade de gênero
Se a menina não vai, muitas vezes, por vergonha para a escola, porque não tem banheiro, porque não tem acesso à água, coleta e tratamento de esgoto, né? Então, esse é um ponto muito importante. As mulheres são as mais afetadas pela falta de saneamento. E a diarreia é a segunda maior causa de mortes em crianças de primeira infância, de 0 a 5 anos. E não é só em países lá da África, isso acontece no nosso país também, né? Nós temos 17,6 milhões de crianças, né, que vivem em extrema pobreza no nosso país. São crianças. Existe um estudo feito pela Fundação Bill e Melinda Gates que aponta que a falta de saneamento básico prejudica o desenvolvimento neurológico das crianças na primeira infância. Essa criança que não teve acesso ao saneamento na primeira infância, ela nunca vai atingir a sua capacidade plena como adulto, né? Então, é não dar o básico ali naquele momento crucial de desenvolvimento daquela criança. E essa extrema pobreza, né, existe um estudo feito pela Unicef em que 33,8% da dimensão que mais contribui para essa extrema pobreza é a falta da coleta e tratamento de esgoto, né, seguida da renda, né, de 32,9%. A gente acha que é a renda, mas a chegada da água e da coleta e tratamento de esgoto dá condições para que eles aprendam a pescar. Dá condições para que haja o desenvolvimento, e isso gera renda, né? E isso gera a possibilidade de ascensão social, muitas vezes, de uma família. E aí, né, dados de educação, aonde se tem acesso ao saneamento, a escolaridade média é de 9,18 anos no nosso país. Aonde não tem acesso ao saneamento, essa escolaridade média é de 5,3 anos. Aí a gente pode pensar, mas aonde não tem saneamento é onde é a população mais pobre. Tudo bem, né? Mas essas crianças, aonde não tem acesso, têm um desenvolvimento neurológico pior, elas faltam muito mais à aula, elas têm verminose, elas não têm uma vontade de aprender igual as outras crianças também, né? E isso gera uma escolaridade média inferior, uma nota no Enem pior, né? Eu não trouxe os dados aqui, mas a nota no Enem é pior, e também, consequentemente, essa criança muitas vezes não tem a possibilidade de fazer uma faculdade, e isso vai influenciar depois na renda futura dessa família, né? No Brasil, onde tem acesso ao saneamento, a renda média é de R$ 2.859, e aonde não tem acesso ao saneamento, a renda média é de R$ 486. Então, a não existência do saneamento traz a doença, e isso influencia na produtividade tanto do trabalho formal quanto informal. Esses dados são todos dados públicos. A gente tem um site, Painel Saneamento Brasil, onde a gente cruza esses dados, né, e vocês conseguem encontrar, para municípios acima de 50 mil habitantes, todas essas informações. Bom, resumindo, 37,7 milhões de pessoas sairiam de situação de extrema pobreza com acesso ao saneamento. A gente dá condições dignas de ter um desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Bom, mas quanto que o país ganharia com acesso pleno ao saneamento? Nós fizemos um estudo que se chama Benefícios Econômicos e Sociais da Universalização do Saneamento. Esse estudo a gente está fazendo para cada um dos estados também. Então, deem uma pesquisada no nosso site, porque às vezes o seu estado já tem esse estudo. A gente vai divulgar agora Espírito Santo, Mato Grosso, Ceará, Paraná, vários estados ainda esse ano. Mas, para o país, a gente teria um ganho de 1,4 trilhão de reais com acesso de benefícios econômicos e sociais com acesso ao saneamento. Por quê? Ganha com saúde, a criança fica menos doente, tem uma melhor educação, né? O trabalho formal ou informal, o trabalhador consegue produzir mais, consequentemente, ele tem uma renda superior, e o turismo também, quando a gente fala de desenvolvimento do turismo, ninguém quer ir para uma praia onde vai ter que procurar o PA, por conta de doenças de veiculação hídrica, de falta de coleta e tratamento de esgoto nos nossos mares. E aí a gente vai lá, mas isso é virose, é um monte de gente junta aqui na praia. Não é, gente, não é virose, é doenças de veiculação hídrica, por conta da falta da coleta e tratamento de esgoto. E aí o nosso ganho aqui no nosso país, deixa eu voltar aqui, além do investimento em saneamento, que gira a economia local
por ter mais emprego, né, tem que contratar a população local. Esse trabalhador ele vai comprar mais no comércio local, a dona da lojinha vai vender mais. Né, então, tem toda uma geração de empregos diretos e indiretos induzidos, mas tem redução de custos com saúde, 25 bilhões de reais, tem ganho com turismo, 80 bilhões de reais, né, tem ganho de produtividade, 438 bilhões de reais, e tem ganho com valorização imobiliária. Muitas vezes o acesso ao saneamento é a primeira conta no nome que a Dona Maria tem. Né? A Dona Maria nunca teve uma conta no nome. A primeira conta no nome vem com acesso à água. Né? E isso muitas vezes a gente acha que não existe ainda no nosso país. Bom, nós temos vários estudos ali no site do Instituto também, que vocês podem consultar, desde o ranking, estudo de perdas de água, lançamos um estudo ESG e o saneamento básico, porque saneamento é ESG na veia, é ODS na veia, né? E dentro disso, né, a pauta ESG é uma pauta que está muito em alta, e se a gente for ver, né, nós precisamos estar atentos às mudanças climáticas. Muitas vezes aquele rio onde a gente captou sempre um volume X de água, a gente não vai mais conseguir captar em todas as épocas do ano. Qual é o plano de ação que está sendo feito em relação a isso? Como está o regime de vazão desse rio? A vazão ecológica está sendo mantida, não está? Né? E muitas vezes a gente tem uma centralização também no uso de energia. Né? Em 3%, para vocês terem uma noção, da energia consumida no país é por conta do setor de saneamento básico. Então, buscar energias alternativas precisa ser algo que precisa estar também, né, na agenda do dia a dia. Hoje, né, a grande parte das companhias tem o seu maior custo energia elétrica ou o seu segundo maior custo energia elétrica. Bom, desafios ainda a serem enfrentados, né? Acho que nós precisamos conscientizar a Dona Maria cada vez mais da importância do saneamento básico. Né? Se eu entendo o impacto que o saneamento, a chegada do saneamento vai ter na vida da minha filha, do meu neto, da minha família, eu vou brigar por isso. E é isso que a gente quer, que a Dona Maria, lá naquela conversa de muro, possa estar falando de saneamento básico. Hoje ela não sabe. Esses dias eu peguei o elevador e eu falei para a moça que limpa o prédio lá onde eu moro, eu tenho que ir rápido que eu vou dar uma entrevista. Ela falou assim, você trabalha no jornal? Eu falei, não, eu trabalho com saneamento básico. Ela ficou me olhando assim. Ela não sabia o que era saneamento básico. Né? Então, a gente precisa conscientizar para a população, exigir do seu vereador, exigir do seu deputado o avanço desse tema. O tema saneamento tem que estar na agenda dos governantes. Né? Quando a gente vê as propostas de campanha, muitas vezes a gente não vê o saneamento, porque a população não exige, consequentemente, os governantes não põem isso no seu plano de governo, né? Não é um tema priorizado. A gente ainda tem muita gente usando poço, achando que a água do poço é melhor do que a água que está dentro dos padrões de potabilidade, chegando na sua torneira. Né? Eu lembro que eu participei de uma audiência pública no Pará, em Jacundá, eu sempre uso esse exemplo, e aí lá a população tinha rede de água e não estava se ligando na rede, porque entendia que a água do poço era melhor. E a água do poço com contaminação cruzada, porque o esgoto sem tratamento era lançado ali na superfície, né, uma série o índice de internações por doenças de veiculação hídrica altíssimo na cidade, o governo gastando muito mais com remédio, com internação, com tudo, e um vereador, né, do município dizendo que era melhor a água do poço mesmo. Então, essa conscientização precisa existir, né, lá da ponta da Dona Maria até os governantes, e acho que isso faz parte do processo também de avanço. Outro ponto é a ligação à rede de esgoto. Né? Muitas vezes esse investimento é feito, e para que a valorização ambiental aconteça, que todas essas piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento não sejam lançados, a população precisa se ligar, senão de nada adianta. Né? Isso também é um tema que precisa estar em voga. Aqui o exemplo, né, do painel Saneamento Brasil, vocês podem entrar. Nosso objetivo é que a gente consiga abarcar todas as cidades do país, mas, por enquanto, são cidades acima de 50 mil habitantes. Vocês podem digitar o nome da cidade de vocês, baixar em Excel
todos os indicadores de saúde, de educação, de renda, cruzar dados de municípios é bem interessante. E é isso, gente, consegui terminar em 35 minutos. Tentei dar um panorama geral aqui, estou à disposição depois para as perguntas. Obrigada.